Cumprimento todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria ler com os irmãos aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 20 e 21. E diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, este esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Irmãos, o que eu tenho para dizer que José foi vendido pelos seus irmãos. José estava numa situação difícil. Ele era bem visto aos olhos do seu pai. E seus irmãos tinham ciúmes dele. E ele é vendido por seus irmãos para o Egito. Porque seu pai Jacó amava mais José do que os outros filhos. Porque ele era o filho da sua velhice. E José, estando momentos de aflição, qual foi vendido para o Egito, vendo seus irmãos fazerem aquilo, chegou no Egito. Mas naquele lugar, o capitão do Egito, ele achou graça. Ele achou graça em José. O nome dele era Potifar. Ele era eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio. E ele comprou José e achou graça a José aos olhos dele, né? E ele fazia tudo o que Potifar fazia, pedia. E o Senhor prosperava em sua mão. Tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. E assim, ele servia Potifar na casa dele. E ele deixou tudo na mão de José. E ele não sabia nada onde estavam as coisas. Nada. Não sabia nada. Ele só sabia do pão que ele comia. E José era um homem muito formoso. Ele era muito bonito. E a mulher desse seu senhor, do Potifar, queria se deitar com Potifar, com José. Mas José recusou e disse à mulher: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a mulher, tu és sua mulher. Como, pois, faria este tal tamanho mal e pecaria contra Deus? E José era fiel a Deus, obediente. E por mais algumas vezes ela tentou contra José, para se deitar com José. E uma certa vez ele se negando, ela segurou as suas vestes e José saiu correndo e largou a sua veste lá com ela. E ele fugiu, seu vestido. Largou seu vestido com ela e ele fugiu para fora. E ela, vendo aquela situação, ela gritou, dizendo que ele tinha tentado se deitar com ela. Ele chamou os homens, né, da casa e falou que
Viu? Vocês trouxeram esse varão hebreu aqui para escarnecer a nós. Entrou até a mim para se deitar comigo, e eu gritei em grande voz. E eles acreditaram na mulher de Potifar. E o senhor de José mandou ele para a casa do cárcere, mandou ele para a cadeia. Mais uma vez José estava entregue no fundo do poço. Porém, a palavra diz que o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro entregou tudo na mão de José também. Todos os presos que estavam na casa do cárcere, ele fazia tudo naquele lugar. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava novamente. Irmãos, quantas das vezes nós temos nos sentido assim? Quantas vezes a gente está no fundo do poço e não tem ninguém que olhe para nós, mas Deus manda alguém para nos livrar. Deus manda alguém, nem que seja um anjo, Ele manda para nos amparar. E na prisão, olha o agir de Deus na vida de José. Porque José era fiel. E vocês acham que ele era fiel porque ele não buscava Deus? Vocês acham que ele não tinha comunhão com Deus? Ele tinha comunhão com Deus. José tinha comunhão com Deus. José buscava Deus. Ele era obediente. Deus gostava dele. E Deus manda 2 homens que pecaram perante o rei do Egito, um copeiro e um padeiro. E o faraó se indignou muito com o padeiro e com o copeiro e mandou eles para o cárcere também. Só que é aí que está o mistério de Deus. Ambos tiveram um sonho. Cada um teve um sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. E José olhou para eles e falou assim: o que vocês estão perturbados? O que vocês estão tristes? E eles falaram: temos sonhado um sonho e ninguém pode interpretar. E José disse para eles: não são de Deus as interpretações? Conta para mim. E então o carcereiro contou o sonho de José. E no sonho tinha uma vide diante da face dele. E na vide 3 sarmentos. E estava como que brotando, a sua flor saía. E os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão do Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras o seu copeiro. Porém, lembra de mim quando te for bem, e rogo que uses comigo de compaixão, que faça menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa de cárcere. Ele pediu para o copeiro. Mas às vezes, irmãos, o que nós queremos ainda não é tempo de Deus. Às vezes a gente acha que com as nossas mãos a gente consegue mudar alguma coisa. Mas assim, ainda não é tempo de Deus. Então, vendo o padeiro que ele tinha interpretado o sonho, ele também disse: eu também sonhei. E eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam no cesto,
e sobre a minha cabeça. Então José respondeu a ele e disse: a sua interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro ao seu lugar, ao seu ofício, e este deu o copo na mão do Faraó, assim como tinha dito José na interpretação do sonho que Deus deu para ele. Mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Irmãos, às vezes a gente tenta, com as nossas mãos, com as nossas forças, as nossas palavras, a gente tenta mudar o caminho de Deus. A gente tenta, sabendo, pode ser que isso vá acontecer, mas a gente quer que aconteça agora, e às vezes não é o momento ainda. Aí aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, 2 anos, irmãos, ele poderia ter saído ali em 3 dias. Se fosse pela mão dele, mas os planos de Deus na vida da gente tem a hora certa para acontecer. E Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista das magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista das gordas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento do oriente brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou a Faraó. E eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia quem interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho, na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a sua interpretação. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão. E ele era servo do capitão da guarda. E contamos o sonho, e ele interpretou os nossos sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho. E aconteceu conforme ele interpretou. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho. Irmãos, tinha se passado 2 anos. Quando José achou que em 3 dias ele poderia sair dali, Deus ainda tinha um plano. Deus ainda tinha um propósito, Deus ainda tinha algo. E Deus manda. Deus manda algo certo, alguém certo, na hora certa, no momento exato. Nem que seja para ser um morto, outro vivo. Nem que seja para mandar... Deus manda sonho na mente daquelas pessoas para que ele haja na sua vida. E Faraó mandou chamar José. E ele contou o sonho para José, Faraó. E disse que não tinha ninguém que interpretasse. E respondeu José para ele, dizendo assim: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé na praia. E contou contou o sonho. E Faraó contou o sonho para José. Contou das vacas gordas, das vacas magras, das espigas boas e as espigas secas. Então disse José a Faraó:
O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e as espigas feias são 7 anos também. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que é de fazer? Mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E o sonho foi duplicado 2 vezes, e isso quer dizer que Deus se apressa em fazer essa situação. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Esse foi o conselho que José deu para Faraó. E Faraó põe José como governador do Egito. Porque ele diz assim, ele disse a seus servos: acharíamos um varão como este em que haja um Espírito de Deus? Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há de tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quem sabe muitas vezes a gente está num momento de desilusão, um momento de fracasso, um momento de fraqueza. Às vezes você passou pelo fundo do poço. Às vezes você teve que ir para o cárcere. Às vezes a tua alma está abatida. Mas Deus manda falar que Ele vai mandar um anjo. Ele vai mandar alguém. Ele vai dar sonho para alguém. Ele vai falar com você da maneira que Ele quiser. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele vai tirar você da situação que você se encontra ou já se encontrou e perdeu o ânimo, perdeu a motivação. Não há nada impossível para Deus. Quando o possível começa a virar impossível, aí é a hora que Deus age. Ele pode tirar você lá do cárcere. E Ele pode te tornar governador. Ele pode colocar você perante aos olhos de alguém que nunca te viu e te exaltar. Eu não estou pregando prosperidade, não. Porque a nossa prosperidade é morar no céu, irmãos. Então tenham noção de que Deus é o Deus do impossível. Ele tira um homem vendido para o Egito. Ele estava vendido para o mundo. Ele tira do fundo do poço, mas ele levanta aquele homem do fundo do poço. Ele dá revelações, ele entrega algo de Deus na mão dele, para que ele entregue a Faraó. Um homem intocável, que muitos não podiam nem olhar. Mas Deus tornou José governador do Egito, e ele governou toda aquela terra. E assim, Deus vai fazer com a sua vida, irmão. Basta você crer, basta você acreditar e confiar. Confie em Deus, não desista. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem algo para a sua vida muito grande. Deus precisa de você. Nós estamos num barco, irmão, ou um ônibus, ou um trem. E nós precisamos confiar no motorista que é Jesus. É só Ele que nos guia. Eu quero contar uma história aqui rapidamente. Uma boa viagem. Como que você precisa fazer para ter uma boa viagem? A partir do momento em que você embarca até o fim da viagem, você vai confiar a sua vida inteiramente àquele que dirige no meio do transporte em que você viaja. O motorista, o piloto. Você não vai ajudá-lo em nada. Você crê que ele é competente para dirigir com habilidade. Senso de responsabilidade, o seu ônibus, ou seu trem, ou seu navio. A sua vida, irmão, representa esse ônibus, esse trem, esse navio.
E esse ônibus está cheio de preciosas vidas, que estão ligados a muitas outras pessoas e famílias que lhe estão desejando uma viagem feliz. O melhor que você pode fazer é descansar e gozar de uma viagem tranquila. Todos os passageiros devem confiar e devem descansar. Alegres, desfrutam a paisagem, desejando chegar ao destino, concretizando um sonho, revendo familiares, fazendo amigos e realizando negócios. Se você conhece aquele que conduz o seu meio de transporte, e soubesse o seu nome, onde ele mora, quem é a sua família, os anos de experiência que ele tem, a sua folha de serviços prestados, então você ia confiar mais, sem mínima reserva, sabendo que ele é o responsável e capaz. Agora pense na sua vida como uma viagem para a eternidade. Confie em Jesus Cristo e descanse. Goze a felicidade de uma vida colocada inteiramente nas mãos de Deus. Você não pode ajudá-lo em nada, nem precisa. Confie somente. Se você soubesse tudo o que ele é e tudo o que já fez por você, você confiaria nele sem temer por nada. Jesus Cristo é o Filho que veio para restaurar. Ele é o filho que veio para mudar a nossa história. Ele morreu por nós, em nosso lugar. Ele foi pregado na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos perguntam, o que devo fazer para me ser salvo então? E a resposta, sabe o que é, irmãos? A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Nem dinheiro, nem cultura, nem posição social. Deus olha para o seu coração e Ele quer ver a sua fé. Basta crer. Eu não sei se nesse momento, você em algum momento da sua vida, em algum momento da sua vida, do seu caminhar, da sua condução, do seu ônibus. Eu não sei se em algum momento dessa sua viagem que você está tendo, que a nossa vida é uma viagem. Mas se você confiar no motorista que é Jesus, Ele vai operar maravilhas na tua vida. Eu não sei se em algum momento dessa viagem, em algum momento da sua vida, você já parou para pensar e falar assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor guie. O Senhor é o motorista, o Senhor é o maquinista, o Senhor é o operador, o Senhor é o que conduz essa minha vida, essa minha condução, que é essa viagem para a eternidade. Porque se você não quiser morar na eternidade, você vai morar, infelizmente, no inferno. Nós precisamos crer em Deus. Então, nesse momento, se você nunca fez isso, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você não teve a oportunidade de alguém chegar para você e falar assim: você quer entregar a sua vida a Jesus? Esta é a hora certa. Fale, feche os seus olhos e fale assim: Senhor meu Deus, Tu és bendito, maravilhoso seja Teu santo nome. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu estou aqui prostrado diante de Ti para entregar a minha vida em Tuas mãos, para que o Senhor conduza da melhor forma, para que o Senhor conduza a minha vida conforme a Tua vontade, Senhor. Porque eu estou farto das coisas do mundo, eu estou farto das pessoas do mundo que me levam para o cárcere, que me levam para o fundo do poço. E eu quero a providência divina na minha vida. E eu determino a providência e a vitória na minha vida a partir de hoje, porque eu creio que só o Senhor é o Deus que salva. Jesus é o único caminho para a minha salvação. Se você não teve essa oportunidade de falar para Deus que é Jesus que vai te salvar, então aceite. Fale: eu aceito Jesus como o único e salvador da minha vida, porque só Ele que vai te conduzir a morada na eternidade,
onde Ele está construindo, onde Ele está preparando novos céus e nova terra para o seu povo escolhido morar. Eu gostaria de orar rapidamente com vocês e deixar essa palavra que Deus colocou no meu coração em alguns dias, e eu estava incomodado com essa palavra, mas eu quero orar com vocês. Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso. Eu não entendo, ó Pai, o que o Senhor quer de mim, ó Pai. Eu não entendi, Senhor, quando o Senhor colocou essa mensagem em meu coração. Mas hoje, nessa noite, eu estou aqui para entregar essa mensagem, conforme a Tua vontade, conforme o Senhor me incomodou nessa noite. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa entrar através dessa mensagem nos lares, entrar nas famílias, nas pessoas, na vida de cada um, no ônibus de cada um, e que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade, que o Senhor possa agir nas vidas das pessoas que entregaram a sua vida a Ti, que entregaram o seu caminhar a Ti, que entregaram a sua viagem a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa agir e tirar essas pessoas que estão necessitadas, talvez de saúde, talvez que saiam do fundo do poço, que saiam do cárcere, mas que o Senhor possa tirar e mudar a história, e mudar a vida dessas pessoas. É o que eu te peço, Senhor. Escreve o nome no livro da vida daqueles que aceitaram a Ti através dessa mensagem, e que o Senhor possa, Senhor, operar maravilhas na vida de todos nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço, já te agradeço pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Processo que você está vivendo agora é pra melhor. Muitos irão triunfar ao seguir sua história. Vai ser melhor quando Deus selecionar aquele que na prova foi fiel. É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu. Jó sentiu na pele o tormento, todo aquele sofrimento. Eu nunca vi alguém passar, mas em tudo Deus tem um propósito. Provou pra Satanás que Jó não ia blasfemar. Jó passou por toda aquela prova, mas em todos os momentos ele sempre louvou a Deus. E assim a Bíblia diz que seu estado foi melhor que o primeiro. Tudo em dobro Deus lhe deu. É pra melhor o processo que você está vivendo agora. É pra melhor. Muitos irão triunfar ao seguir sua história. Vai ser melhor quando Deus selecionar aquele que na prova foi fiel. É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu. Sempre tem um gosto amargo, mas produz um benefício para o crente que é fiel. A Bíblia diz que aquele que é provado aqui será recompensado e por fim herdar o céu. Este mesmo Deus que dá a prova é o mesmo que aprova no final. Vem a surpresa, existe um banquete preparado para quem for aprovado, sentará com ele à mesa. É pra melhor o processo que você está vivendo agora. É pra melhor. Muitos irão triunfar ao seguir sua história. Vai ser melhor quando Deus selecionar aquele que na prova foi fiel. É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu. É pra melhor.
que você está vivendo agora é pra melhor. Muitos irão triunfar ao seguir sua história. Vai ser melhor quando Deus selecionar aquele que na prova foi fiel. É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu. É pra melhor o processo que você está vivendo agora. É pra melhor. Muitos irão triunfar ao seguir sua história. Vai ser melhor quando Deus selecionar aquele que na prova foi fiel. É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu. Ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá